Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é professor Andrezan. Agora nós faremos vídeos aqui pelo YouTube para a preparação para o concurso da Polícia Rodoviária Federal. Serão aulas de português que nós teremos, né? Já fizemos aí outros cursos também, né? Já preparamos para outros concursos e agora serão aulas de português apenas com questões do CESP. Apenas com questões do CESP. Claro que no teu edital está Sebrasp, CESP, ok, pessoal? Tá tudo ok. Então, nós faremos aulas pelo YouTube, tá? Vocês vão nos acompanhar. No final do vídeo, eu explico para vocês, nós temos também, para que vocês conheçam mais, né, um curso gratuito do CESP, porque muitos querem interpretação. Interpretação tem de ser lá no curso gratuito do CESP. E não é só interpretação, são todos os conteúdos também. Mas no final do vídeo eu apresento para vocês. Primeiro, vamos então à nossa primeira aula para PRF, assunto concordância. Vamos lá, observa comigo. Na frase, parte dos professores provavelmente se notabilizou na pesquisa. Outros eram melhores como administradores e outros ainda eram conhecidos pela sua capacidade de ensinar. Observa, não haveria prejuízo para a correção gramatical caso a forma verbal notabilizou fosse flexionada no plural notabilizaram. Parte dos professores. Observa, vem comigo aqui, ó. Para quem não está acostumado ainda com o nosso tipo de curso de resolução aqui, a gente pega a questão, mas o nosso objetivo é o conteúdo. A questão ali, a gente não vai focar nunca na quantidade de questões e sim na qualidade da resolução da questão, ok, pessoal? Então, o que o CESP cobrou ali? CESP cobrou expressões partitivas. Bom, e o que eu tenho de saber, professor, em relação às expressões partitivas? Eu já vou dar a regra tradicional. A gramática da língua portuguesa diz que com as expressões partitivas, a concordância é opcional. Professor, como assim? Calma. Primeiro, vamos relembrar quais são as tradicionais expressões partitivas. Eu tenho a maioria de, eu tenho a metade de, eu tenho, por exemplo, uma porção de, eu tenho espaço, parte de. E aí vocês perguntarão, professor, por que o espaço? Essa última, que é parte de, deu origem ao nome, expressões partitivas de parte de. Antes da palavra parte, vocês podem ter boa parte, pequena parte, grande parte, ok? Ou simplesmente parte de, como apareceu ali na questão. Bom, como é que funciona na prática? Vamos aos exemplos. Olha aqui, ó. Por exemplo, a maioria dos jogadores, aceitou ou ainda aceitaram a premiação. Pontinhos. A maioria dos jogadores aceitou ou aceitaram a premiação. Olha só, pelas regras da língua portuguesa, regras tradicionais, deveria ser apenas a maioria aceitou a premiação. Mas por quê, professor? Porque nós já vamos debater mais, porque é uma questão ali do CESP que cobra isso. O sujeito, o núcleo, jamais poderá estar ligado a preposições. E quando eu tenho dois jogadores, esse dos é de mais os, a preposição aqui. Então, pelo tradicional, deveria ser apenas aceitou. Mas, aí está a questão. Expressões partitivas é um caso especial de concordância. Então, com as expressões partitivas, a minha concordância poderá ser opcional, concordando até mesmo com o termo preposicionado. Então,
a maioria dos jogadores aceitou ou jogadores aceitaram. Então aqui é ou, ok? Agora, sempre vocês têm de ter cuidado, presta atenção aqui, ó. Frase número 2, a metade dos moradores, veio ou vieram, pontinhos, à reunião. Depois, número 3, a metade da turma reclamou ou reclamaram da prova. A metade da turma reclamaram. Então, sempre cuida. Vocês têm de entender a lógica, porque daqui a pouco a pessoa decora. Com expressões partitivas é sempre opcional, não existe sempre na língua portuguesa. Então, olha aqui, ó. Número 2. A metade dos moradores veio ou vieram é opcional, porque pode concordar com metade e metade veio, ou moradores vieram, opcional. Porém, não há possibilidades para que seja opcional na número 3. A metade da turma reclamaram, só pode ser reclamou, porque ou é metade reclamou ou é turma reclamou. Não há possibilidades de que seja plural. Agora vamos à questão do CESP. Olha aqui, na frase, parte dos professores. Provavelmente se notabilizou. Está perguntando se eu posso colocar notabilizaram. Sim. Quando eu coloco notabilizou, está concordando com parte. Parte se notabilizou. Se eu colocar notabilizaram, está concordando com professores, que é um termo preposicionado, mas se permite a concordância, pois é uma expressão partitiva. Portanto, a primeira ali, item correto. Fechamos? Sim? Vamos lá. Questão número 2. A forma verbal a na frase atualmente há 2 Américas Latinas poderia ser corretamente substituída por existem. Atualmente existem 2 Américas Latinas. Aí é uma questão mais do que tradicional em termos de CESP. Na verdade é qualquer concurso público, né? Qualquer concurso público. Olha só, está cobrando da gente o verbo haver. Verbo haver. E aí eu tenho de cuidar. Por quê? Porque se diz o seguinte, que o verbo haver poderá ser impessoal. Verbo haver poderá ser impessoal. Aquele verbo que é impessoal é o verbo que não tem sujeito. O verbo impessoal, ele não tem sujeito. Por não ter sujeito, o verbo impessoal, ele fica no singular. Ok? E agora vem a regra. Quando que o verbo haver poderá ser impessoal? Essa é a questão. Haver será impessoal, indicando tempo transcorrido, quando falamos, por exemplo, há dias que não haveja, é singular, havia meses que tudo estava modificado, é singular. Ou, e aí veio a pecadinha, quando estiver no sentido de existir, ou ainda ocorrer, ou ainda acontecer. E aí vem a confusão. Olha só, quem é impessoal e fica no singular é o verbo haver. Porém, se aparecer na prova existir, se aparecer na prova ocorrer, aparecer na prova acontecer, eles vão concordar com o sujeito, pois eles têm sujeito. Então, observa, eu digo, havia pessoas lá. É singular, pois ele está no sentido de existir. Mas se a prova perguntar, troca por existir, daí, olha aqui, existiam pessoas lá. Por quê? Porque o verbo existir tem sujeito. O pessoas aqui é sujeito, quem é que existia? Pessoas é sujeito do existir.
Tá aí pessoas no haver. Não, não pode, não tem sujeito impessoal. Pessoas no haver é só objeto direto. Havia o quê? Pessoas. Mesma coisa aqui, ó. Eu digo, houve mudanças. Houve mudanças. Assim mesmo. Porque está no sentido de existir ou ocorrer. Mas se eu colocar, por exemplo, ocorrer, eu tenho de colocar ocorreram mudanças. Ó, que é que ocorreu? Mudanças, é sujeito. Então, do ocorrer é sujeito normal. Mudanças é sujeito, por isso que eu vou colocar no plural ocorreram. Já o verbo haver, ele não vai ter sujeito. Então, mudanças é só objeto direto, houve o que? Mudanças. Então, cuidado. Não confunde, porque muitos alunos pegam, haver, existir, ocorrer, acontecer é impessoal, tudo impessoal. Não. Quem é impessoal e poderá ser impessoal é o haver. Agora, se a prova pedir a troca, os outros têm sujeito. Então aqui, observa, se essa foi perfeito. Se eu trocar o a por existir, ele vai ter sujeito. Existem duas Américas Latinas. Então essa troca está perfeita, tá? Item correto. Agora, olha 3. Na frase, no México, a exportação de bens manufaturados representa quase 25% da produção econômica anual. Sem prejuízo da correção gramatical ou do sentido original, a forma verbal representa poderia ser flexionada no plural, representam, caso em que concordaria com bens manufaturados. Bom, aqui uma questão clássica também de concordância. Deixa eu colocar um pouquinho para cá, ó. Volta um pouquinho comigo aqui, ó. Quando nós temos a concordância verbal, nós temos, na verdade, a regra geral de concordância verbal. E a regra geral diz o seguinte, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. E aqui está o detalhe, regra geral, claro que existem casos especiais. E o núcleo do sujeito jamais estará ligado a preposições. Então, o núcleo jamais estará ligado a preposições. Essa é a questão. Tá? Então, olha o que o Cécio pediu para a gente aqui. Ó. Volta aqui comigo. Ó. No México, a exportação de bens manufaturados representa. O sujeito é tudo isso, a exportação de bens manufaturados. Mas é impossível que eu coloque representam. Não há como concordar com bens manufaturados. Por quê? Porque antes, olha aqui, ó, existe uma preposição. Está aqui, ó. Então não pode ser o núcleo do sujeito. Portanto, este item está errado. Tudo bem? Concorda com o núcleo e o núcleo não poderá estar ligado a preposições. Depois, vem comigo. 4. Na frase, existiam cédulas na China do ano 960, mas elas não se espelharam para outros lugares e caíram em desuso no fim do século XIV. A forma verbal existiam poderia ser corretamente substituída por haviam. Acabamos de ver, e aí? Haviam cédulas. A como? Isso, acabamos de ver. O que nós sabemos? Está aqui, está aqui no quadro. Ó. O verbo haver, no sentido de existir em pessoal, ele fica no singular. Então, o haver fica no singular, quem fica no plural é existir. Então, na reescrita está errado. Se eu fosse reescrever a frase aqui, existiam cédulas por haver, ficaria no singular, havia. Correto? Então, item errado. Tudo bem, pessoal? Certo? Está gostando do vídeo? Então,
coloca o gostei aí. Eu sempre digo, participa da aula, comenta qual é a sua cidade, né? De onde que é no Brasil, coloca aí à vontade. A gente vai debatendo mais ainda, né? Depois a gente vai fazer uma aula ao vivo também. Então vai colocando aí cidade, estado, né? Participa, gostei. Um mero gostei já é uma participação, tá certo? Um mero gostei, gostei, já está participando aí do nosso vídeo, tá certo, pessoal? Vamos lá, continua. 5. Na frase, em decorrência do sismo, cerca de 220 mil pessoas morreram e 1,5 milhão ficou desabrigada no Haiti. A palavra milhão poderia ser empregada no plural, milhões, 1,5 milhões. Será que sim, será que não? Olha só, pessoal, cuidado aqui, ó, cuidado aqui. Essa questão do singular e do plural. Às vezes perguntam assim, se o certo é... Deixa eu pegar uma caneta ali. Perguntam para nós se o certo é, estava muito frio na serra, fez 0 grau ou 0 graus. Ou ainda, por exemplo, 1,9 quilômetro ou 1,9 quilômetros. 1,9 quilômetro, 1,9 quilômetros. Ou ainda, por exemplo, já é ou já são 1h59 minutos 59 segundos. Olha só, uma coisa que eu tenho que falar para vocês. Se for 0, não é nenhum. 0 é singular. Então, ontem na serra fez 0 grau. Então, às vezes, 0 graus, não tem, é 0 grau, é singular. Comprei um carro 0 quilômetro, não é 0 quilômetros? Não, 0 quilômetro, 0 é singular. Ó, 1,9, 1 é singular, não importa se é 1,2, 1,3, 1,99999, 1 ainda é singular. Então, 1,9 quilômetro. Ontem percorri 1,9 quilômetro. Ou percorri 1.900 metros. É plural. Olha aqui, ó. Já são 1h, 59 minutos, 59 segundos. O verbo ser, sempre que indica a hora, concorda com a hora. Então, o certo, embora muitas pessoas não cheguem a falar, o certo é já são 2 horas, já são 3 horas, já são 4 horas, já são 18 horas, já são 20 horas, mas olha aqui, 1,9, 1h, 59 minutos, 59 segundos ainda é 1. Então, já é 1h. Então, cuidado, 1 é singular. Então, se a banca me pergunta, 1,5 milhão ou milhões? É 1, é singular, é milhão. Não há como colocar milhões. Mas é muito. Não, mas é 1, não inventa, é 1. Então, é mentira, eu não posso colocar no plural. Item errado. Ok? Depois, número 6, na frase, conta-se que as marcas de sangue da negra não saíam nunca da parede, mesmo que a caiassem continuamente. A forma verbal conta-se poderia estar flexionada no plural, sem prejuízo da correção gramatical, em concordância com as marcas de sangue da negra. Bom, aqui vamos explicar, é uma questão bastante interessante, vamos apagar aqui, para que possamos debater um pouquinho essa questão aí. Às vezes, muitos alunos acertam sem querer,
Ah, eu acho que não, eu acho que sim, mas é no achômetro, né? Sem realmente saber o porquê das coisas. Então, nosso objetivo ali é que vocês saibam o porquê. Bom, primeira coisa, a primeira dica que eu dou para vocês é a seguinte. O verbo concorda, apaguei aqui sem querer, com o núcleo do sujeito. Ok, eu não vou reescrever e o núcleo jamais estará ligado a preposições. Perfeito. Ali nós temos conta-se que. A minha dica é a seguinte, sempre que o se aparecer junto ao verbo, a pergunta que eu faço é que, se, mais verbo. Que se mais verbo, tá? O tradicional. Então, daqui a pouco aparece assim, ó. Vendeu-se ou venderam-se, vendeu-se ou venderam-se as casas. Vendeu-se ou venderam-se as casas, por exemplo, tá? Frase número 1. Frase número 2. Precisa-se ou precisam-se de livros. Ó, 1, vendeu-se ou venderam-se as casas. 2, precisa-se ou precisam-se de livros. Frase número 3. Aqui se resolve ou resolvem os problemas. Frase número 4. Aqui se pensa ou pensam nos problemas. Ok? Frase número 5. Sabe-se ou sabem-se que eles virão. Sabe-se ou sabem-se que eles virão. Beleza, aqui já vamos pegar uma base muito boa. Eu estou levando em conta que eu já saiba a regra do núcleo. O verbo concorda com o núcleo do sujeito, o qual jamais estará ligado a preposições, correto? Quando o verbo aparecer com se, a pergunta que eu faço é que se mais verbo. Se a resposta for, observa bem, um substantivo, um pronome, sem preposição é sujeito. Se houver preposição, daí não dá, pessoal. Vendeu-se e venderam-se as casas. Se eu perguntar que se vendeu, qual é a resposta? As casas. Então, as casas é sujeito. Por quê? Porque no início da resposta não apareceu preposição, é sujeito. Se é sujeito, o verbo tem de concordar. Então, venderam-se as casas. Lembra que há aqui, na língua portuguesa, uma verificação. Se diz que esta frase aqui pode ser passada da voz passiva sintética para a voz passiva analítica. Venderam-se as casas foram vendidas. Precisam-se de livros. O que se precisa de livros? É sujeito? Não. Por quê? Porque tem a preposição de. E a regra diz, o núcleo jamais estará ligado a preposições. Isso aqui, ó, é só o objeto indireto do precisar, não é sujeito, pois tem preposição. Se não é sujeito, automaticamente não haverá concordância. Então, o certo é precisa-se de livros. Claro que não é o momento, tá? Não é o momento. Mas assim, ó, a gente estuda nas aulas, que a gente sabe, esse se aqui que tem o sujeito é uma partícula apassivadora. Esse se aqui, que não tem o sujeito, é um índice de indeterminação do sujeito. Não é o momento, agora está vendo concordância, mas só para mostrar que as matérias têm relação, que às vezes a gente pensa que nada tem relação. Não, elas estão relacionadas sim, ok?
Quando houver sujeito, eu tenho a partícula passivadora porque eu passo para a voz passiva analítica. As casas foram vendidas. A de baixo é o índice de indeterminação do sujeito que eu não passo para a voz passiva analítica. Depois, aqui se resolvem os problemas. Que é que se resolve? Os problemas. Sujeito. Então, se é sujeito, o verbo concorda. Resolvem. É sujeito porque no início não existe preposição, em si é só artigo. Eu poderia passar para a voz passiva analítica? Sim, aqui os problemas são resolvidos. Depois, aqui se pensa ou aqui se pensam nos problemas. O que é que se pensa? Nos problemas. Cuidado, não é sujeito. Nos é em mais os, existe preposição aqui. É só o objeto indireto, não há relação de concordância. Aqui se pensa nos problemas, ok? Agora olha que interessante a última. Sabe-se que eles virão. Que é que se sabe? Resposta, que eles virão. Isso aqui é sujeito. Mas ele é um sujeito diferente. Nós depois teremos uma aula aí apenas de orações, né? Conjunção integrante, pronome relativo. Esse sujeito aqui, ele tem um verbo dentro dele, né? Sabe-se isso, que eles virão. Eu chamo de sujeito oracional. Isso aqui é um sujeito oracional. Esse sujeito oracional, nas orações, nós chamamos de oração subordinada substantiva subjetiva. É a mesma coisa, não muda nada. Mas ele equivale a isso, sabe-se isso. Então, este verbo aqui do verbo saber, embora haja sujeito, ele vai ficar no singular. Tá? Existe uma regra que diz o seguinte, ó. A regra que diz o seguinte, o verbo que concorda com o sujeito, o verbo que concorda com o sujeito oracional ficará no singular. Essa é a verdade. Tá? É um sujeito oracional, é a mesma coisa que oração subordinada, substantiva, subjetiva. Quem nunca viu pode, meu Deus, que horror, né? Nós veremos em outras aulas. Quem já viu já vai ficar mais tranquilo. Tá? É a mesma coisa. Então, o que eu tenho aqui na verdade? Vem para cá, vem para cá. Conta-se que as marcas de sangue da negra não saíam nunca da parede. Se eu perguntar que é que se conta, a resposta é que as marcas de sangue da negra não saíam nunca da parede. Tem o verbo aqui dentro, saíam. Tem a conjunção integrante no início, conta-se isso. Isso aqui é um sujeito oracional. Ou uma oração subordinada substantiva ou subjetiva, não interessa. Jamais eu posso colocar o verbo no plural. Não concorda com as marcas de sangue. É um sujeito oracional. Então, é impossível eu colocar contam-se no plural. É só singular de fato. Item errado. E para finalizar, olha aqui, ó, o trecho. Tratava-se da área de maior concentração de escravos nos sertões, a ponto de existirem quadrilhas abordando esse estranho recorde. Pode ser reescrito sem prejuízo do sentido original e da correção gramatical da seguinte forma. Tratavam-se de escravos, ó, só pega essa parte aqui, ó, pode ser aqui mesmo, ó. Olha aqui. Tratava ou tratavam-se de escravos. Está perguntando se eu posso colocar no plural, tratavam-se, impossível, acabamos de ver. O que é que se tratava? De escravos, preposição de, é só objeto indireto, não pode ser colocado no plural. Tá? Então tem de ser, tratava-se, item errado. Ok, pessoal? Beleza, agora vem comigo, presta atenção agora que vem ao ponto mais importante. Vem comigo aqui, ó. Galera, é o seguinte, então, nós faremos aulas para a Polícia Rodoviária
Federal pelo YouTube, tá? Faremos aulas pelo YouTube aqui, até lá, antes do teu concurso, que será em fevereiro. Vamos fazendo aulas pelo YouTube, correto? Resolvendo questões do CESP, relembrando a matéria, como vimos agora. Agora, há vários pontos legais aqui, ó. Primeiro, nós temos um curso do CESP de português gratuito e completo. Esse curso completo, pessoal, é um curso lá, porque daí é um curso que a gente colocou lá, que eu resolvo provas, ok? E não é por assunto, é a prova como ela é. Primeira questão, interpretação, segunda interpretação, terceira interpretação, quarta, uso dos porquês, quinta, acentuação, é a prova como ela é. Tá? Então, mas é que nós precisamos da área do aluno para colocar uma prova. Daí o aluno pode ali, na área do aluno, é interessante porque há o vídeo e há o material no lado. E aí eu posso decidir se o material fica um pouco maior, um pouco menor, né? Fica mais fácil de acompanhar a resolução de questões com provas. Por isso que vai ser lá na área do aluno, tá? Claro que para acessar esse curso, vocês terão de fazer o cadastro no site. O curso é gratuito. Vocês têm o link da descrição no curso aí abaixo, tá? Tem o link da descrição. Na descrição do curso, desculpa, tem o link. Só clicar ali. Só que quem não tem o cadastro no site vai ter que fazer o cadastro no site. Logicamente, nós temos também outros cursos, curso teórico, daí não é gratuito, né? Curso teórico para o CESP de português, há um curso de resolução de questões com muitos encontros para quem quiser também, pessoal, reforçar o português. Tem tudo isso aí, mas eu estou falando do curso gratuito para vocês, tá? Outra coisa também, ó, pelo WhatsApp, pessoal, se vocês quiserem materiais, né? Ali também promoções ou aviso das novas aulas, vocês vão mandar uma mensagem para o nosso número, tá? Então ali a gente vai colocar materiais, mais questões do CESP, às vezes materiais de conteúdo, às vezes faremos algumas promoções, tá certo? E também vamos avisar sempre quando haverá novas aulas. Pelo WhatsApp a gente avisa sempre, porque nós temos diferentes cursos no YouTube. Nós temos agora Polícia Rodoviária Federal pelo YouTube, nós temos também Polícia Civil do Espírito Santo pelo YouTube, vamos ter também DPE Rio de Janeiro pelo YouTube, temos Banrisul pelo YouTube, temos algumas prefeituras, então daqui a pouco ele notifica tudo. Ah, muita notificação, beleza. Então vai lá nesse número que vai ser apenas para você, lá pelo WhatsApp, eu só falo para vocês, ó, há uma nova aula da Polícia Rodoviária Federal, tá certo? A gente vai, na verdade, como se fosse um grupo, né? Não é bem um grupo, é uma lista que nós temos, não há um compartilhamento de números com outros, tá? Mas aí eu vou avisando para vocês quando que serão as novas aulas e quando que será a nossa aula ao vivo também para a gente conversar um pouquinho. Tá certo, pessoal? Então tá aí. Dica para vocês, curso grátis, completo, são 20 videoaulas, tá aí na descrição do vídeo o link, tá? Vai conhecer a nossa área do aluno, correto? Tem de fazer o cadastro, né? Não tem como acessar sem o cadastro. Ok, pessoal? Então é a nossa primeira aula de muitas aulas que nós faremos aí para a Polícia Rodoviária Federal. Se gostou, deixa, por favor, aí o gostei, comenta o nosso vídeo, beijão no coração de vocês, tudo de bom e bons estudos.